Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas e hoje, 30 de agosto, eu selecionei notícias muito interessantes para o quadro Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Mas antes de compartilhar quais são essas notícias, a minha sugestão é para que siga também o meu perfil no Instagram, @JedersonFreitas, pois lá, além de compartilhar conteúdos relacionados à segurança, melhores práticas, novidades, também compartilho algumas notícias em formato de imagem. Combinado? E hoje os destaques são os seguintes: conheça as novas regras para transferência internacionais de dados. Gerenciamento de vulnerabilidades, um pilar da segurança cibernética. E eu começo com essa notícia que fala: conheça as novas regras para transferências internacionais de dados. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, publicou o Regulamento de Transferência Internacional de Dados, que é a resolução número 19 de 2024. O texto define regras que deverão ser seguidas pelas empresas que enviarem dados pessoais de brasileiros para outros países. As empresas terão 12 meses para cumprir as novas normas. As normas ainda estabelecem as cláusulas padrão que deverão ser seguidas por todos os contratados referentes ao assunto. Segundo a NPD, elas criam garantias mínimas e condições para as transferências internacionais de dados. O objetivo é garantir a adoção das salvaguardas adequadas para cumprimento dos princípios dos direitos do titular. Além disso, outros itens nos contratos não poderão excluir, modificar ou contrariar direta ou indiretamente o estabelecido pelo novo regramento. No processos sobre a questão só poderão ser abertos no Brasil. No total, são 24 cláusulas contratuais padrão. Elas não apenas deixam explícita a adesão à lei brasileira de proteção de dados, como orientam a adesão de terceiros aos tratamentos de dados, o registro de incidentes, o uso de salvaguardas adicionais para dados sensíveis de crianças e adolescentes, direitos dos titulares e ressarcimento. Outra obrigação das empresas é informar em seus sites a forma como serão feitas as transferências de dados, a duração, a finalidade e o país de destino. Além disso, a página ainda deverá dizer se há uso compartilhado de dados e para qual propósito. O regulamento abarca transferências feitas entre empresas de um mesmo grupo econômico com atuação em outros países. Neste caso, os conglomerados deverão submeter suas normas corporativas globais de transferência de dados à aprovação da ANPD. Por fim, o Regulamento de Transferência Internacional de Dados também determina que, em caso de desentendimento entre as partes, a possibilidade de arbitragem. No entanto, o processo deve ser obrigatoriamente conduzido no Brasil. São itens bastante importantes, mais uma vez aqui, né, a partir de uma resolução, um aprimoramento a um tema que é muito sensível, bastante importante, que é o compartilhamento de dados a partir de transferência para outros países. Muitas vezes com ativos relacionados ou contratados pelas empresas. Ainda assim, é preciso ter isso adequadamente mapeado, é preciso saber também alguns aspectos relacionados à proteção, como essas. Se o país, né, tem alguma questão, alguma lei também ligada a tratamento de dados e, principalmente, quais são as responsabilidades de cada uma das partes, né? Então, se você está contratando um serviço fora do Brasil, por exemplo, em que você pretende armazenar, processar, enfim, seja lá qual for o uso que for dado, né, a esses dados, é preciso que os controles adequados sejam implementados, mas também que isso seja adequadamente mapeado e atenda às exigências dessa nova resolução. Reforço que a resolução, né, que foi publicada recentemente, a resolução número 19 da NPD, e está disponível para qualquer pessoa conferir. Gerenciamento de vulnerabilidades, um pilar da segurança cibernética. Em um cenário corporativo no qual as ameaças cibernéticas evoluem constantemente, o gerenciamento de vulnerabilidades se tornou uma prática essencial para a proteção dos ativos digitais.
Este processo é fundamental para garantir que as organizações estejam sempre um passo à frente dos atacantes para identificar, avaliar e corrigir fraquezas em seus sistemas antes que possam ser exploradas por agentes mal intencionados. Embora seja um trabalho constante, que precisa ser aprimorado a cada dia, certamente você já ouviu alguém dizer que existem mais vulnerabilidades do que jamais seremos capazes de corrigir, fazendo com que todo esse esforço pareça banal, mas não é bem assim. O primeiro passo para reduzir as exposições é identificar quais são as falhas. Isso envolve o uso de ferramentas automatizadas que analisam os sistemas e identificam possíveis pontos fracos, desde software desatualizado até configurações incorretas. Uma vez identificadas essas vulnerabilidades, o primeiro passo é avaliar quais têm mais probabilidade de causar danos. As equipes de segurança cibernética estão sobrecarregadas com grandes quantidades de dados fragmentados de threat intelligence e vulnerabilidades em geral. Sem contexto de ameaças e informações de pesquisa, toda vulnerabilidade é uma prioridade, criando um cenário de dúvidas, muito estresse e baixa eficiência às equipes. Segundo estudo da Tenable Research, apenas 3% das vulnerabilidades resultam em risco de exposição. Portanto, é essencial priorizar aquelas de maior gravidade e potencial impacto à organização. Nesse sentido, as equipes devem avaliar, priorizar exposições de ativos com base na criticidade, facilidade de exploração, monitorar tendências de correção para cumprir os níveis de acordo de serviço e acompanhar o andamento em relação aos resultados desejados. Essa etapa é crucial para a alocação eficiente de recursos e mitigação de riscos de maneira estratégica. Esse gerenciamento não é um processo estático, mas contínuo. As ameaças cibernéticas estão em permanente evolução, o que exige que as organizações mantenham um monitoramento constante dos sistemas. Atualizações regulares, varreduras periódicas e avaliações contínuas são fundamentais para identificar novas vulnerabilidades e assegurar que as medidas de segurança sigam sempre atualizadas. A gestão de vulnerabilidades é um componente vital à estratégia de segurança cibernética de qualquer organização. Sua execução eficaz requer um processo bem definido e disciplinado com etapas claras que sejam capazes de contribuir para a proteção contínua dos ativos digitais. Ao implementar uma abordagem abrangente de gerenciamento de vulnerabilidades, as organizações não só terão suas defesas fortalecidas, como demonstrarão compromisso com a governança, segurança e resiliência no ambiente digital. Galera, esse tema é extremamente importante e ainda causa bastante dor de cabeça no mercado. Por quê? Porque a maioria das empresas não trata de maneira adequada. A matéria em determinado momento ela falou um ponto que eu considero seja bastante relevante, que é: se as vulnerabilidades não forem adequadamente interpretadas, eu estou falando de apenas mais uma. E aí, como tem milhares de vulnerabilidades e todas acabam tendo o mesmo peso, vira uma tarefa gigantesca. Além disso, tem alguns hábitos que precisam ser melhorados, não em todas as empresas, não em todas as organizações, mas em uma boa parte delas, que diz respeito aos sistemas em end of life, né, em fim de vida, que já não possuem mais suporte, que já não possuem mais correções. Essas vulnerabilidades, esses sistemas, melhor dizendo, eles possuem vulnerabilidades que já não serão mais corrigidas. Na maioria das vezes, esses sistemas nem serão observados mais para saber se existem vulnerabilidades novas, etc. Portanto, acabam sendo extremamente frágeis e fragilizando, portanto, a postura de segurança. Então, tem alguns aspectos aqui dentro desse processo que são extremamente importantes. A primeira delas, e antes mesmo de se pensar em estratégias para tratar o processo no que diz respeito a como corrigir, etc., é preciso se trabalhar com o inventário de ativos classificados, sabendo quais são os sistemas mais relevantes e sabendo também qual é o nível de exposição. Exemplo, quais são as aplicações que estão publicadas, abertas à internet. Porque a partir daí você começa a pensar, beleza, qual é o meu nível de exposição?
Se você tem um servidor que tem um autocontrole, que não é praticamente acessível a nenhuma rede, né, algum IP específico, etc., você diminui muito a superfície de ataque. Ele pode ser vulnerável, pode ter lá suas fragilidades, seja de configuração ou ausência de algum patch, sim. Mas a probabilidade de que isso seja explorado é muito menor. Percebem que isso já é uma linguagem de riscos, de entender quais são os controles que foram implementados de forma a diminuir a superfície de ataque e, portanto, a probabilidade de que essas vulnerabilidades sejam exploradas. Esse é um ponto. Então, existem uma série de ferramentas hoje no mercado que facilitam muito, muito esse processo. Ferramentas, por exemplo, que indicam essa vulnerabilidade, ela é crítica, ela consegue capturar informações se os ativos, obviamente aí depende das empresas, né, das pessoas classificarem isso adequadamente, mas consegue extrair quais são a relevância desses ativos e vai além. Ela consegue dizer, olha, essa vulnerabilidade já tem um exploit, já tem um mecanismo capaz de explorar essa vulnerabilidade. Esses insumos, né, quando somados à questão da superfície de ataque, elas indicam qual é a priorização. Muitas ferramentas ainda conseguem ir além. Você pode pensar em automatizar parte das correções em alguns ambientes ou ativos menos críticos. Você precisa e pode estabelecer um processo de homologação, fazendo ondas de correção. Mas também é importante acompanhar o que está acontecendo no mercado. Quando se fala em Threat Intelligence, poxa, a gente passou por incidentes recentes que mostraram ali que algumas vulnerabilidades vinham sendo exploradas. Por que elas não são corrigidas? Algumas entidades governamentais, algumas empresas, alguns órgãos também conseguem dizer quais são as vulnerabilidades que estão sendo mais exploradas nos ataques. E a partir daí você tem insumo suficiente para priorizar aquilo que de fato tem aterrorizado ou tirado o sono das empresas e de quem trabalha com segurança. Então, tudo isso é extremamente importante para que você construa uma estratégia adequada para a gestão de vulnerabilidades. Adequado conhecimento do parque, classificação, diminuindo a superfície de ataque, implementando um processo adequado, inclusive com homologação, treinando as pessoas, definindo papéis e responsabilidades, com uma ferramenta adequada que te possibilite facilitar esse processo, que te dê informação em tempo real quando necessário, tudo isso, né, somado ali às boas práticas de segurança, obviamente, podem trazer a situação ao maior controle e, com isso, diminuir os riscos. Não é isso que todos queremos? Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que você tenha gostado. E se você gostou desse conteúdo, se ele fez sentido para você, então salve. Compartilhe com seus colegas, com seus amigos, porque fazendo isso, compartilhando essas boas práticas, as novidades e tudo que tem acontecido relacionado à segurança da informação e segurança cibernética, obviamente teremos maior conhecimento com mais pessoas e um adequado aculturamento sobre o tema. Então vamos juntos por mais cultura de segurança da informação. Por hoje é isso, ótimo dia, ótimo final de semana e até a próxima.